Sejam todos muito bem-vindos ao segundo Summit Imparare. Nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e experiências para contribuirmos em sua jornada rumo à excelência no seu atendimento. O meu nome é Isa Cavarzan. Eu sou formada em estética e cosmetologia e especialista em naturopatia e acupuntura. Atualmente, eu divido a minha atuação profissional em duas maneiras. Eu ministro aulas na área de naturopatia na Unip em Parari, nas disciplinas de radiestesia radiônica e também de Feng Shui. E eu faço atendimentos num espaço próprio. E é justamente essa experiência que eu tenho nos atendimentos que eu procuro levar para a sala de aula, enriquecendo a experiência dos alunos na sala de aula e no seu aprendizado. O tema que vamos explorar hoje será o Feng Shui. Como relacionar os problemas da casa com o nosso cotidiano. Mas o que vem a ser isso exatamente? Esse tema que eu escolhi para a nossa conversa de hoje é justamente o que acontece com o nosso emocional quando uma casa está com vazamento. E o nosso telhado quando está quebrado? E quando o portão emperra? Isso nós vamos ver com alguns detalhes durante a nossa conversa de hoje. Mas antes de começar, eu tenho alguns recados para passar para vocês. Bom, para começar, já estão abertas as inscrições para as pós-graduações do Imparar em parceria com a Unip. São vários cursos em diversas áreas para você se especializar. Acesse o site do Imparare para conhecer esses cursos. Bom, lembrando que todos que estiverem assistindo às palestras deste congresso e forem elegíveis estarão concorrendo a um dos nossos cursos de capacitações online na área de interesse que indicou no ato da inscrição. O sorteio ocorrerá para os cursos que foram pré-selecionados, tá bom? E para concorrer, você deverá printar a tela desta palestra que você está assistindo agora e postar no seu Instagram com a hashtag Summit Imparare, marcar 3 amigos e o @Instituto Imparare. Eu aproveito agora esse momento para informar que para a entrada vigente para março de 2021, há uma promoção de desconto de 40% em todas as pós-graduações. Por isso, se você quer começar agora sua especialização, não perca essa excelente oportunidade. Bom, são esses os recados e agora nós vamos iniciar. Se você é arquiteto, designer de interiores, terapeuta integrativo ou simplesmente tem interesse pelo equilíbrio energético e organização dos ambientes e espaços, então este conteúdo pode te interessar. Você sabia que os problemas estruturais que um imóvel apresenta podem estar ligados aos problemas físicos e emocionais dos seus habitantes, dos seus moradores, das pessoas que trabalham ali? E é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, no segundo Summit Imparare, tá bom? Então, nós vamos começar agora a falar sobre isso. Bom, como eu já disse, o nosso tema é Feng Shui. Como relacionar os problemas da casa com o nosso cotidiano? O nosso lar é como se fosse a nossa segunda pele. Está ligado diretamente à energia dos nossos moradores. Vamos pensar da seguinte forma: tudo o que se passa com o nosso lar está ligado à nossa casa, está ligado aos nossos moradores. Vamos primeiro, como o nosso tema se relaciona a Feng Shui, que é uma das disciplinas que eu ministro lá na Unip em Parari, eu quero primeiro falar com vocês sobre o que é Feng Shui. Afinal de contas, é uma terapia? O que é Feng Shui? Feng Shui é uma arte milenar chinesa que foi desenvolvida há mais de 4.000 anos, usado para criar ambientes mais harmoniosos e mais saudáveis.
onde, através de uma técnica muito específica, trabalha estabelecendo arranjos que garantam o bem-estar e o equilíbrio mental e espiritual dos seus habitantes. Esta técnica foi trazida para o Ocidente, mais especificamente para a Inglaterra, no início do século XX, e rapidamente se espalhou pelo mundo. Essa técnica, o Feng Shui, ele faz parte da cultura e das terapias chinesas, assim como a auriculoterapia, acupuntura sistêmica, e várias outras técnicas que nós temos. Só que quando ele chegou no Ocidente, nós adaptamos, lógico, nós pegamos toda essa cultura, né, essa técnica chinesa, e lógico, foi de uma certa forma adaptada para a nossa realidade ocidental. Então, o pensamento oriental adaptado para a nossa realidade. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Esse conteúdo que vocês vão ver hoje, que nós vamos conversar, ele está inserido dentro do curso de Feng Shui, que é ofertado dentro da pós-graduação de naturopatia do Instituto Imparare da Unip. Vamos falar um pouquinho sobre metafísica. Nossa, mas que palavra estranha. Afinal de contas, o que é metafísica? Por que a gente está falando sobre isso dentro do Feng Shui? Porque metafísica, essa palavra, é de origem grega, onde meta significa além e physis, física. Ou seja, metafísica é algo que está além do físico, é algo que está além do que nós pensamos e sentimos. Um olhar metafísico é aquele que consegue compreender, de certa forma, as origens energéticas daquilo que somatizou do lado físico. Ou seja, o que significa uma rachadura numa parede? O que aquela gaveta emperrada está querendo nos dizer? Então, a metafísica da casa, ela vai nos falar sobre esses dilemas, sobre esses probleminhas que a casa apresenta durante o nosso cotidiano, durante o nosso dia a dia. Entender a metafísica da casa significa saber que a parte local da casa, do ambiente de trabalho, interfere diretamente na energia que nós temos, na energia da nossa saúde, da nossa saúde física e da nossa saúde emocional. Então, para vocês entenderem como é que isso pode acontecer na prática mesmo, precisamos entender que o Feng Shui, ele considera a sua casa como um ser vivo. Nós podemos dizer, por exemplo, que o Qi que a casa possui é a energia, é uma respiração invisível. Então, o Feng Shui considera a casa como um ser vivo, capaz de gerar energias que podem ser boas ou ruins. Tudo vai depender, basicamente, do estado de espírito do dono ou dos habitantes daquela casa e do modo como as pessoas lidam com as instalações do lar ou do dono daquela empresa. Então, nós podemos considerar, por exemplo, que a porta de entrada é como se fosse o nariz e a boca da residência. Ou seja, é a parte vital da casa. Ela se comunica com o exterior e isso é possível, e com isso é possível controlar aquelas energias que entram e que saem da residência, assim como nós controlamos o que entra e sai da nossa boca e do nosso nariz. Aí, pensando dessa forma, as janelas são os olhos da casa. Isso pode significar que os vidros, se estiverem danificados, significa que as janelas estão embaçadas, então a nossa visão está embaçada e a gente não consegue enxergar direito o que está ocorrendo ali, certo? Mas afinal, o que a sua casa está lhe dizendo sem falar uma palavra? Ela está ficando doente ou você está ficando doente por causa da casa? Existe uma ligação muito estreita entre você e a sua casa? Pare para pensar. O que afeta a sua casa está afetando você, certo? Quando problemas repetidos surgem, então é assim, aquela goteira que não para. Eu estou sempre arrumando a porta que está sempre emperrando.
Então, muitas vezes, nós mudamos de casa e os mesmos problemas se repetem. Por que será, né? São problemas na casa, problemas no carro. Isso são as manifestações físicas das energias que nós vibramos. Então, de uma certa forma, os problemas que aparecem na nossa casa ou na nossa empresa podem ser um reflexo do que nós estamos vibrando, dos nossos padrões mentais. E aí, isso pode ser construtivo ou destrutivo. Falemos um pouquinho mais sobre as emoções que nós projetamos nas nossas casas e como elas se manifestam no plano físico. Outro dia, olha só, vamos pensar na história do azulejo. Outro dia eu li uma história que dizia mais ou menos o seguinte: um dia a gente está tomando café da manhã e vê um azulejo soltando. Observa esse azulejo e pensamos: eu preciso fazer alguma coisa a respeito desse azulejo. Eu vou chamar alguém, eu mesmo vou colar, eu vou recolocar, mas eu não faço nada. 2 dias depois, nós vemos o mesmo azulejo e ainda não fizemos nada. Em meio à correria diária, o tempo vai passando e o azulejo já está no chão. No lugar dele, ficou um buraco. Ficou aquele restinho, aquele pedaço de cimento cola. O que restou da massa que segurava ele, ali não tem mais azulejo. Mas aí passaram-se meses e a gente se acostumou com aquele buraco. A gente acostumou que ali não tinha mais azulejo. Falta o azulejo e a gente não se incomoda mais. E aí? É assim ou não é? Marina Colasanti tinha uma crônica muito bacana sobre isso, onde ela dizia que a gente se acostuma. Ou melhor ainda, a gente não deveria se acostumar, mas a gente se acostuma. E nesse caso, deixar para lá nunca é a melhor opção. Agora eu falo, quantas e quantas vezes isso não aconteceu com você, comigo, com o nosso vizinho? Quantas e quantas vezes você viu aquela torneira pingando, aí você pôs um copo embaixo, você falou que no dia seguinte ia arrumar, na semana seguinte ia arrumar, ou então o quintal quebrou, um piso, ou qualquer coisa que quebrou, a telha que quebrou, alguma coisa que quebrou na sua casa, e você falou que ia arrumar, e você deixou, e você foi se acostumando. Isso interfere diretamente na energia da sua casa. Isso pode, mais tarde, interferir diretamente na sua saúde. Olhar para o que está fora de ordem no nosso ambiente também é uma atitude de amor. Agora eu falo para você, ame a sua casa. Quando a casa apresenta falhas, ela está anunciando um problema de doença no espaço. Assim como nós apresentamos uma febre, ou quando nós apresentamos uma dor, a nossa casa apresenta falhas. Ela apresenta uma rachadura, ela apresenta um vazamento, ela apresenta uma porta emperrada, e tudo isso nada mais é do que um grito de socorro da sua casa. Então, você deve amá-la. Aquela rachadura na parede deve ser consertada. Segundo o Feng Shui, tudo isso precisa ser curado. Colunas de sustentação precisam ser cuidadas. No Feng Shui, quando você estuda com um pouco mais de carinho, nós temos as nossas curas. Então, as curas do Feng Shui, elas existem justamente para que nós curemos a nossa casa e, como consequência, curemos a nossa alma, o nosso físico. Mas nós também temos as nossas falhas estruturais. Essas falhas surgem do nada. E aí querem sempre dizer alguma coisa. Nós precisamos, sim, olhar para essas falhas e pensar, interpretá-las sempre que possível.
Vamos eliminá-las? Sim, sempre que possível vamos eliminá-las. Para isso, é interessante que você contrate um bom profissional. Mas vamos pensar agora. Vamos pensar o que está acontecendo com a nossa casa. Preste atenção aos sinais principais que a energia da casa ainda... Assim, como é que eu vou saber, Isa, como eu sei se a minha casa está bem ou não? Tá. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Ó, existem alguns indícios, se você prestar bem atenção, você vai perceber que a sua casa está falando, olha, eu não estou bem. Olha, tem alguma coisa comigo que você precisa prestar atenção em mim. Por exemplo, uma casa que tem bolor, que apresenta mofo, umidades em geral, rachaduras e trincas na parede, azulejo. Ah, lembra da história do azulejo? Azulejo, revestimentos, tacos soltos ou faltando, pinturas descascadas e com bolhas, goteiras. Ah, você não vai arrumar goteira? Ela vai continuar gritando. Infiltrações, entupimentos, vazamentos, curto-circuito, lâmpadas queimadas, portas e janelas emperradas, gente. Infestação de cupins, de brocas, infestação de formigas e baratas. Já pensou? Tudo isso são pedidos de socorro que a sua casa tem para você. Vamos começar pelo telhado? Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada pedacinho que pode estar pedindo socorro na sua casa. Se a gente começar pelo telhado, vocês estão vendo aí, por exemplo, vocês acham que esse telhado precisa de um socorro? Eu acho que sim. O telhado, ele simboliza proteção e abrigo, não é? A cobertura ou o teto de um local tem uma representação muito semelhante à cabeça na estrutura do nosso corpo. Então, vejam bem, se nós temos um telhado nesse estado deplorável, como estará a nossa cabeça, a nossa estrutura de proteção da cabeça? Vamos cuidar do telhado, não é? Aí, a gente tem também portão, ou uma porta de entrada descuidados. Quando a gente tem um portão descuidado, uma porta de entrada descuidada, a gente pode pensar, por exemplo, que tem alguém na casa com aparência física descuidada, que não quer se arrumar. Existem algumas questões de autoestima para ajustar, não é mesmo? Trincas e rachaduras, olha essa trinca, olha que judiação. Trincas e rachaduras têm a ver... são trincas e rachaduras não só em paredes, tá? Em pisos, azulejos, revelam o quê? Divergências e desentendimentos, e que podem afetar de uma maneira muito séria relacionamentos de casais, relacionamentos de pais e filhos, relacionamentos de sócios quando é numa empresa. Uma rachadura dessa maneira, ela pode indicar que alguém está dividido, está rachando ao meio, está trincado. É preciso fazer um reparo no imóvel, mas também é preciso olhar com um pouco mais de carinho na relação que está trincada, na relação que está pedindo um pouco mais de socorro e de atenção. É necessário que você, por exemplo, perceba um pouquinho o que está acontecendo com aquela relação. Se for uma empresa, o que está acontecendo com essa sociedade? A sociedade, os sócios da empresa estão se dando bem? Tem uma outra questão também com trincas e rachaduras que tem a ver com inflexibilidade. Tem a ver com inflexibilidade na estrutura da pessoa, na estrutura da personalidade das pessoas. Então, por exemplo, um chefe de família, ou uma chefe de família, uma mãe de família, que é muito inflexível,
que tem muita, que é muito dura, ela acaba trincando, ela acaba rachando, então ela acaba também influenciando a casa. Lembrando que eu estou falando que são casos de vias de mão dupla. Então, uma casa com problema pode afetar as pessoas, e as pessoas com essas questões também podem afetar a casa, certo? Outra questão, vamos pensar no mofo e no bolor. Ah, Isa, mas não onde eu moro tem umidade, eu não tenho como conter esse mofo, esse bolor. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é o mofo e o bolor do ponto de vista metafísico. Superfícies com mofo e com bolor pressupõe-se que algo está errado com a nossa pele. Tem a ver com o sistema respiratório, com pele. Tanto que, se você for pensar bem, o mofo e o bolor, ele tem ele traz problemas diretamente para a nossa pele, para o nosso sistema respiratório. Ou seja, onde há mofo ou bolor, há fungos. E isso pode causar sérios problemas nos moradores. Portanto, higienizar e tratar a causa. Lembrando que mofo e bolor não adianta somente limpar, é preciso ver qual é a origem. Normalmente são casos de umidade. E vocês vão ver daqui a pouco que a água tem ressonância com emoção. Então, nós vamos fazer uma correlação, vamos lá para a medicina chinesa. A emoção ressoa com a água. Aqui, mofo e bolor é pulmão, tá? E também indicativo de um ranço em relação ao passado. Então, mofo e bolor tem algo a ver com não perdoei, não quero saber, eu tenho ainda algo sério do passado que eu não consigo deixar de lado, então isso me afeta muito. O que acontece muito, vocês podem perceber, é que existem algumas casas, alguns locais, que as pessoas tratam o mofo e o bolor, ele some, só que por mais que você trate a causa, inclusive, ele fica retornando, ele fica retornando. Aí eu sempre falo, até como consultora de Feng Shui, para vocês prestarem atenção nas atitudes dos moradores. Será que existem algumas questões não resolvidas do passado? Algo que deveria ter sido perdoado e não foi perdoado? Será que tem algo que não foi resolvido? Fica aí a pergunta. E a parte elétrica? Ah, a parte elétrica. A parte elétrica. Panes na rede elétrica significam que os nervos estão à flor da pele. E por aí vai. Nesses casos, a primeira coisa a fazer é identificar qual é o entrave e procurar tratá-lo o mais rápido possível. Então, nós podemos pensar assim: existe uma pane na parte elétrica porque as pessoas estão nervosas, ou as pessoas estão nervosas porque existe uma pane na parte elétrica? Vale pesquisar os dois. Como dissemos, o circuito elétrico da residência, o circuito elétrico, tá? Representa o nosso sistema nervoso central. Então, vamos pensar. Circuito elétrico, nosso sistema nervoso. E, portanto, comanda todas as ações do nosso corpo, que nesse caso seria a nossa casa. Então, problemas na fiação. Olha lá, vamos fazer a correlação? Problemas na fiação, lâmpadas queimando, disjuntores que ficam desarmando, equipamentos apresentando defeitos. Todos esses sinais podem significar sobrecargas na rede elétrica. Vamos fazer analogia com o corpo humano, certo? Se a gente fizer essa analogia, representa elevados níveis de quê? De estresse e intenso desequilíbrio no temperamento. Então, eu estou estourando as coisas, eu estou queimando o meu fusível,
certo? Vamos primeiro revisar as instalações da casa e olhar para quem precisa de férias, para quem precisa ir pescar, para quem precisa de mudanças, ou até mesmo para quem precisa de um ombro amigo, ou talvez quem precisa procurar um terapeuta naturopata, certo? Então, na parte elétrica, a gente precisa prestar muita atenção. Primeiro, fazer uma revisão na casa e depois uma revisão na pessoa ou nas pessoas que moram ali. Saindo da eletricidade, nós chegamos na água. E a água? A água tem ressonância com as emoções. Então, nós vamos começar pelos vazamentos. Então, se a água tem ressonância com as emoções, e nós vamos ali com os vazamentos, nós podemos constatar fatos importantes, como uma perda financeira, que teve um vazamento na casa como precursor do vazamento. Ah, a pessoa começou a ter uma perda financeira e, de repente, começou a vazar água. Será que uma coisa está relacionada à outra? Pode estar. A água é energia. Sim, a água é energia. Está se perdendo essa energia de alguma forma. Obviamente, alguma energia está se esvaindo. Qual é essa energia? Pode ser uma energia emocional, pode ser uma energia espiritual, mas pela minha experiência, a maior parte das vezes me fala que essa energia tem a ver com dinheiro, é financeiro. Então, se existe vazamento de água, vamos pensar em dinheiro, certo? Podemos pensar também em problemas circulatórios, líquidos no corpo, problemas como os derrames, infartes, AVCs, pressão alta, má circulação, trombose, hemorragias e por aí vai. Qualquer problema que tenha a ver com líquidos corporais podem ter ressonância com vazamentos na casa. Então, assim, tem um vazamento na casa, presta atenção se não existe vazamentos nas pessoas, ou vazamento no bolso das pessoas da casa. Tá, falamos de vazamentos. E quando há entupimentos? Se vazamento está indo embora, o que é entupimento? Ah, os entupimentos. Então, aqui a gente está falando de pessoas controladoras. Gente controladora que não consegue delegar, que centraliza demais, que são perfeccionistas, teimosas, que não deixam a vida fluir naturalmente, não deixa que os outros vivam naturalmente, não deixa que a vida flua. E depois? Depois entra em colapso. Tá, pode não. Não pode não. Tem que deixar ir. Tem que deixar fluir. E quem centraliza demais, quem controla demais, pode entupir, não pode? E pode entupir outras coisas também, não pode? Então, vamos pensar. O banheiro entope muito, constantemente. A pia da cozinha está sempre entupida, e chama o encanador, e chama o bombeiro, e desentope. Tá, mas aí tem aquela dona da casa que controla tudo, que não deixa os filhos fazerem nada. O comportamento da pessoa está ligado à pia. Ou então, a pia entope, a pessoa controla. O que a gente vai fazer? Nós vamos pesquisar o que está acontecendo. Muitas vezes, temos que ter as duas linhas de frente de tratamento. Chama o encanador, chama o terapeuta. Trata a pessoa, cuida da casa, certo? Ainda falando da água, e quando a gente tem infiltrações e goteiras? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Estamos com infiltrações e goteiras. Sabe a goteira quando pinga?
pinga, pinga, pinga. Bom, vamos pensar em pessoas com pensamentos negativos, tá bom? Vamos começar por aí. Pessoas com pensamentos negativos, normalmente, é aquele tipo que pensa constantemente a mesma coisa. Então, pensa, 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 pensa. E aí, pessoas com pensamentos negativos repetitivos vibram muito tempo na mesma coisa, em energias mais baixas, deixando assim brecha para algo invadir. Olha a infiltração. Para algo infiltrar, certo? Tem que cuidar do espiritual. Sim, pode ser invadido por obsessores. As goteiras e infiltrações têm a ver com energias invasivas. Infiltração, o nome já diz tudo. Energia que infiltra, energia que invade, certo? E podem ser essas energias pessoas intrusas mesmo, que interferem na vida das pessoas. Interferem na vida, interferem na saúde, interferem na casa, ou até mesmo podem interferir com uma ligação mental dos moradores. Então é assim, tem uma infiltração na sua casa? Presta atenção se você não está deixando uma brechinha para que alguém de fora não interfira, não se infiltre na sua casa, nos seus relacionamentos, e aí pode provocar essa goteira além da infiltração, tá certo? Vamos prestar atenção à saúde da nossa casa. Aí a gente sai das goteiras, vamos sair da água, e agora a gente vai entrar nas portas, janelas e gavetas emperradas. O que são portas, janelas e gavetas emperradas? Bom, se a gente pensar portas e janelas, já falamos que são as entradas, certo? Então, é como você recebe. Então, quando elas estão emperradas, isso significa que os moradores se sentem emperrados, estagnados, não conseguem sair dos seus problemas. É como se eles não conseguissem encontrar saída, não encontram soluções para os seus problemas, certo? Então, vamos lá. O que devemos fazer? Simples, encontrar solução. Vamos lá, desemperre as portas, as janelas, abram as janelas. Faça uma manutenção nas gavetas. E telefone com problema. Hoje em dia, antigamente, um tempo atrás, o que acontecia? Um tempo atrás, todas as casas tinham o bendito do telefone fixo. Hoje não são todas as casas que têm. Hoje todo mundo tem um telefone celular. E de uma certa forma, ficou um pouco mais fácil de nós fazermos a avaliação, a relação do telefone com a pessoa. Por quê? O telefone com problema significa que a pessoa não quer escutar muito, não está muito afim, tá? Não está querendo se comunicar muito. E é muito interessante, em todos esses anos que eu atendo, que eu faço atendimentos, sempre que a pessoa senta na minha mesa para atender, para ser atendido, e coloca o celular em cima, eu presto atenção na tela do telefone dele. Se a tela está rachada, quebrada, craquelada, eu já começo eu começo a prestar atenção se esta pessoa presta atenção e consegue se comunicar direito. Se ela escuta, se ela ouve. Porque normalmente o telefone tem a ver com a pessoa se comunicar ou não, com essa dificuldade de falar, dificuldade de ouvir. São pessoas que não conseguem se comunicar com os outros. Então, hoje em dia, o celular dá para a gente entender melhor se a pessoa consegue ou não se comunicar. E aí a gente vem com o relógio parado. Gente, eu tenho um problema sério com o relógio de parede parado. Nossa, relógio de parede parado.
Relógio parede, energia estagnada. Ponto. Não tem o que discutir. É tempo perdido. Se você entra na sua casa e o relógio parou, tira ele da parede, compre pilha, dê corda, faça o que for necessário. Ajuste o horário dele certinho e coloque de volta. Não tem nem o que discutir. Energia estagnou, o tempo parou. Você vai perder tempo se você deixar o seu relógio parado, tá bom? Esse negócio é igual à história do azulejo. Você olha e fala assim: eu preciso trocar a pilha do meu relógio. No dia seguinte, você fala: eu preciso comprar pilha para o relógio. Daí, uma semana, você fala: eu preciso trocar a pilha do relógio. E daí, um mês, o seu relógio continua parado. Por favor, né? Vamos trocar a pilha do relógio no mesmo dia em que ele parou. E aí, nós temos outro problema. Eu moro em São Paulo. Sim, eu sou de São Paulo, capital. Estou aqui em São Paulo. E em São Paulo, nós temos problemas sérios com infestações. É uma cidade grande, tem muitos córregos, muitos rios. Eu moro perto do rio Aricanduva. Então, nós temos que dividir o nosso espaço sempre com muitos insetos. Isso causa muitas infestações. E infestação, não só de cupins, mas de insetos, também tem um significado para a metafísica da casa. O que significa isso? Significa, claro que energicamente falando, eu não vou falar para você se você está limpando ou não a sua casa, isso não é um problema meu. Eu estou falando energeticamente o que significa. Se a gente for pensar pelo lado da radiestesia, sim, eu também sou radiestesista e dou aula de radiestesia. E se você for aluno da Imparare, da Unip Imparare, da naturopatia, você também vai ter aulas de radiestesia e nós vamos falar também sobre isso. Mas voltando aqui, o que significa energeticamente a infestação de insetos em geral, de cupins, de formigas? Segundo a metafísica, olha lá, voltei na metafísica. Segundo a metafísica, significa invasão. Isso mesmo que vocês ouviram, invasão. Ou seja, as pessoas naquela casa estão se sentindo invadidas. Oi. Estão se sentindo invadidas emocionalmente. Aí o que acontece? Elas plasmam essa energia e essa energia ela vai para casa e atrai invasões, certo? Aí atrai os cupins, atrai formigas, atraem baratas, que são os invasores. Porque já que elas estão se sentindo invadidas, opa, vamos lá, os invasores acabam aparecendo. Mas o que essa invasão quer dizer? Tá, tudo bem, a gente foi invadido, né? Bom, a pessoa invadida é aquela que dá muito ouvido aos outros, que se preocupa muito com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. Gente, são aquelas pessoas que esquecem um pouco de si mesmas e lembram muito, pensam muito no que os outros vão pensar, sabe? É aquele tipo de pessoa que qualquer um consegue abalar o seu emocional. Ela tá bem, ela tá num dia bom, aí qualquer coisinha que alguém fala, acabou para ela. Pessoas que se calam para não magoar os outros. Elas se sentem invadidas, mas elas não falam nada, que é para não magoar os outros. Olha o cupim aí chegando. Agem contra a própria vontade, porque preferem ficar contrariada a ter que magoar o outro, certo? Por quê? E nem só é uma questão de magoar o outro, é mais uma questão de essa pessoa vai ficar falando mal de mim, então eu prefiro não falar nada. Olha a invasão. Eu vou dar um exemplo de invasão para vocês entenderem. Presta atenção. Imagine você recebendo uma visita, e essa visita, que era para passar
um final de semana resolve ficar uma semana inteirinha. Tá? Pensa bem, a visita ia ficar um final de semana e resolve ficar uma semana inteira. E aí você vai levando essa situação mesmo contra a sua vontade, tá? Pois, no fundo, você não queria que essa pessoa ficasse uma semana. Mas você pensa assim, são só mais alguns dias. Tudo bem. No fundo, você está contrariado, se sentindo invadido. Mas mesmo assim, aceita a situação para não magoar o visitante. Essa é a energia da invasão. É aquele cara de pau que vem para ficar um final de semana e fica 2 semanas. Porque foram só mais alguns dias, porque você tratou bem ele e você se sentiu invadido. Claro que isso é só um exemplo. Essa energia de invasão pode se manifestar de diversas situações. Isso foi um exemplo para que vocês entendam como a energia que você está emanando pode influenciar diretamente a energia da sua casa. Se você está com problema de cupins na sua casa, faça uma autoanálise. É importante, de repente, você ver o que está acontecendo com você. Veja se isso faz sentido para você. Às vezes, eu dei um exemplo de uma pessoa de fora, mas às vezes pode ser alguém da família ou alguém de dentro da sua casa mesmo. Às vezes uma invasão no seu metro quadrado, às vezes uma invasão, as pessoas se sentem invadidas no seu íntimo. Mas isso não quer dizer que na casa de todas as pessoas que se sentem invadidas tenham terá cupins. Entenderam? Não é isso. Cupim é apenas um sinal para que você fique alerta. Aí eu vou falar para vocês. Olhe para sua casa com carinho e veja o que pode ser feito para combater o problema. Muitas vezes, uma boa limpeza ou a substituição de alguns itens específicos já são suficientes. Uma casa arrumada vai melhorar tanto o seu corpo quanto a sua mente. É uma experiência que é muito interessante. Quando você levanta de manhã e se você não arruma a sua cama, a impressão que dá é que o seu dia não vai ser organizado. E o contrário é uma verdade. Coloque o seu passado no lugar e ganhe clareza sobre o futuro que você deseja. Crie um ambiente reconfortante e revigorante. Você deve se cercar de coisas bem organizadas e que façam você feliz. Esqueça as coisas que te façam tristes. Existem coisas que você arruma uma vez só e é para a vida toda. Eu acho que você deve olhar com carinho, por exemplo, para cortinas que estão rasgadas, para as almofadas que já não dão mais para você usar, tapetes poídos. Sabe aquele tapete que você olha para ele e você fala, nossa, eu acho que eu preciso trocar? Então, ele precisa. Vocês sabiam que geralmente a casa tem alma feminina? Então, como todas as coisas que têm alma feminina, ela necessita de beleza. Então, eu estou falando da metafísica da casa porque ela está ligada ao Feng Shui. Quando a gente trabalha com o Feng Shui, nós lidamos também com a harmonia e a beleza. Essa harmonia, essa beleza, ela tem que estar ligada à relação da energia dos ambientes. Hoje eu vim falar com vocês justamente como os ambientes, os defeitos que os ambientes apresentam, como eles podem interferir na nossa saúde, tanto emocional, como a saúde mental e a saúde física. E aí eu quero deixar um recadinho para vocês. Eu vou fazer uma pergunta. Por que as pessoas não se livram das bagunças que elas têm em casa? Né? As pessoas não se livram da bagunça por muitos motivos, tá? Mas os principais são por hábito, porque elas acham que vai fazer falta no futuro. Elas não se livram da bagunça porque elas acham que não vão conseguir comprar novamente.
porque aquele objeto está na família há muito tempo e elas acham que não dá para se desfazer. Elas não se livram da bagunça porque emocionalmente elas se apegam àquele objeto, porque elas acham que ninguém mais vai cuidar daquele objeto da forma como elas cuidam. Então, isso é muito importante. O que eu trouxe para vocês hoje é um olhar diferente sobre uma terapia que é milenar. É uma terapia que visa a harmonia dos ambientes, visando o equilíbrio energético das pessoas, o perfeito equilíbrio entre as pessoas e os ambientes. Esse foi um pedacinho, foi só um pouco do que vocês podem depois ter no seu curso em pós-graduação da Imparar Unip. E aqui esse foi o meu recado para vocês nesse segundo Summit Imparare.